Comigo tudo, eu espero que com vocês também. A gente vai hoje aqui dar continuidade aos nossos estudos, né? Basicamente, hoje nós vamos começar o nosso capítulo 6, tá? É um capítulo que basicamente ele segue assim uma linha, né, de raciocínio dos capítulos anteriores. Só que nesse momento a gente vai falar sobre as economias emergentes, que, como a gente já analisou em estudos anteriores, são aquelas economias subdesenvolvidas, mas que apresentam um crescimento econômico, digamos assim, considerável, né? Então nós temos os países desenvolvidos, que são aqueles que conseguem conciliar o bom rendimento econômico com a situação social de sua população. Nós temos os emergentes, que são aqueles que economicamente também são bons, porém deixam a desejar no lado social. E nós temos os países em desenvolvimento, que são aqueles que, tanto do ponto de vista econômico como social, apresentam várias deficiências, tá? Então, antes da gente iniciar o material propriamente dito, reforçar que aqui no canto nós temos o QR Code, caso você queira baixar esse material sem esse layout, né, que a gente utiliza aqui no canal, tá? Não esqueçam de deixar a frequência de vocês aí nos comentários, porque eu já expliquei por diversas oportunidades a importância que tem, né, essa frequência. E se tiver alguma dúvida, galera, manda para mim aqui no WhatsApp, que nesse exato momento que vocês estão vendo o vídeo, eu estou aqui à disposição em tirar as dúvidas caso elas existam, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso material de hoje. Bem, galera, a nossa fala hoje é sobre essas economias emergentes. Elas são economias que apresentam um crescimento econômico razoável, né, e frequente também, tá? Mas que, de certa forma, deixam um pouco a desejar no aspecto social. Então nós temos os desenvolvidos com economia e o social positivo, os emergentes com economia boa, mas um social ruim, e os países em desenvolvimento que, tanto do ponto de vista econômico como social, apresentam vários problemas. Esse material ele vai contemplar algumas economias emergentes. Nós vamos iniciar hoje falando sobre a China. Nos próximos materiais nós teremos ainda a Índia, a Rússia, tá? Que são outras economias emergentes que merecem um destaque, tá? Então vamos começar aqui pela China. Eu vou dar um zoom para que a gente possa acompanhar aqui esse esqueminha, né, com mais clareza. Então, aqui nós temos a China, que, como já também citamos em materiais anteriores, se apresenta como a segunda maior economia do planeta, porém apresenta, digamos assim, aspectos sociais muito parecidos com os países subdesenvolvidos, né? Então é um país que consegue gerar uma economia bastante significativa, mas que infelizmente não consegue atender às necessidades de maior parte de sua população. A China, turma, ela é, né, o único país socialista que possui uma economia de mercado, né? Alguns especialistas até chamam o país de economia mista, tá? Que seria as questões sociais mais organizadas dentro do âmbito socialista, comunista, e a questão econômica mais voltada mesmo ao sistema capitalista, tá? Então ela é o único país no mundo socialista com essas características, ok? É um país que tem um forte controle do Estado, e aí quando a gente fala aqui de um forte controle, nós estamos falando em todos os aspectos, né? Então existe assim um controle muito forte por parte do Estado em relação à imprensa. Então a imprensa lá não tem aquela velha história da liberdade, né, de expressão. Então todos os dados que são fornecidos mundialmente falando
passa por uma filtragem do governo. Então só chega aquilo que o governo acha interessante de chegar. Tá? Então há um controle muito forte em relação à imprensa. As manifestações na China também é algo que é combatido duramente pelo governo chinês. Então não tem esse negocinho de ir para a rua, levantar cartaz, reclamar disso ou daquilo e ficar por isso mesmo. Não tem. Há uma repressão muito forte do governo em relação a esse tipo de manifestações. Inclusive o controle na formação de sindicatos, né? Você sabe que o sindicato ele tem um papel de cobrar, de exigir direitos dos trabalhadores. Então na China isso também não funciona muito, tá? O governo cai em cima mesmo e, digamos assim, combate duramente, né, com força, esse tipo de movimentos, tá? Então há um controle forte do Estado nesse sentido também. E esse controle ele vai nos vários aspectos, né? Desde o ambiente político como também o social. O país ele é, digamos assim, comandado por um único partido político, que é conhecido como PCC. E aí não pensem, né, que é o PCC que nós conhecemos aqui no Brasil, é o Partido Comunista Chinês, ou o Partido Comunista da China, tá? Esse é o único partido que existe dentro da China, então todos os representantes saem dele. Então, assim, tem aquela história de escolha, né, de democracia, entre aspas, mas você tem sempre um direcionamento porque todos os políticos ali pertencem a uma mesma ideologia, a um mesmo partido político. Esse partido político ele está no poder há mais de 50 anos, há mais de meio século que ele controla, né, todas as questões políticas e sociais dentro da China. As políticas de mercado que foi adotada nas últimas décadas pelo partido de se convir, né, digamos assim, que ela também foi responsável pelo crescimento econômico do país nos últimos anos. Esse crescimento ele merece um destaque, até porque é o país com o segundo maior PIB do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, o que eu quero chamar a atenção nessa primeira parte é que, ao mesmo tempo que nós temos lá na China, né, um partido que repreende muito esses movimentos, digamos assim, de direitos, né, ele também é um partido responsável em promover todo o crescimento econômico. Então, se por um lado o partido repreende com força bruta mesmo, né, essa história de liberdade de expressão, de direito, isso, aquilo, outro, por outro lado, o partido também responsável pelo crescimento econômico bastante satisfatório que o país apresenta nas últimas décadas, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens só para reforçar, tá bom? E aí vocês depois dêem uma olhadinha que fica mais fácil vocês olharem aí de casa, tá bom? A China é o país mais populoso do mundo, né? Atualmente são quase 1,5 bilhão de pessoas que vivem no país, tá? Como eu dizia, é o maior contingente populacional do planeta, tá? A maior concentração dessa população ela fica do lado leste. Foi por isso que eu trouxe essa imagem aqui do meio para vocês, ó, tá? Eu coloquei aqui entre parênteses, né? Devido às condições naturais. E aí, se você perceber, esse lado leste, esse lado direito aí de vocês, da imagem, ele tá todo verdinho no mapa, né? E essa parte mais a oeste, ela está aí como se fosse numa tonalidade bege de areia, sei lá o que seja isso daí, tá? Então, assim, a maior concentração de recursos naturais do país, ela fica desse lado voltado ao oceano, né? Então fica mais do lado leste, o que consequentemente atrai a maior parte da população, tá bom? Então quase 80% da população chinesa está em idade de trabalhar, que é o que nós chamamos de população economicamente ativa. Isso é um ponto muito positivo, né? Porque você está falando aí de mais de 1 bilhão de pessoas que representam mão de obra, né? Então você tem aí uma mão de obra, como eu terminei aqui o texto, abundante e que consequentemente vai se tornar uma mão de obra barata, tá? Então não é simplesmente o fato da China ter a maior população mundial, mas é também um fator, digamos assim, que acaba ajudando na economia,
que praticamente 80% dessa população representa mão de obra. Então isso é muito positivo. Do ponto de vista histórico, tá? Nós vamos ter aqui um resumo bem básico, só para você entender um pouco essa lógica. Para quem não entende essa imagem aqui, galera, ela é uma imagem histórica, né, de quando os japoneses tomaram o território chinês, né, para ser o controle. Então aqui as tropas japonesas erguendo bandeira nas muralhas da China, tá bom? Então durante o período imperialista, que a gente já estudou em materiais anteriores, né, a China ela teve o seu território dividido entre a Inglaterra, a Rússia, a Alemanha e o Japão, tá? Em 1921 houve um movimento revolucionário que foi liderado por um partido que hoje não existe mais na China, que era o PPN, né, o Partido Popular Nacional. E esse movimento revolucionário liderado por esse partido, ele vai ser importante porque eles conseguem, né, acabar com o domínio da monarquia dessas nações aí que a gente falou anteriormente e iniciaram digamos assim, a república, né? O sistema republicano dentro da China. Posterior a esse movimento do fim da monarquia, vai ocorrer a Guerra Civil da China, né? Que vai ser uma briga interna entre os dois partidos, o PCC, que a gente já falou, o Partido Comunista, e o PPN, Partido Popular, tá? Então eles vão entrar em conflito entre si. Então isso durante muito tempo foi também muito marcante dentro da China. E mais na frente os dois, né, vão se unir, agora não mais para brigar, mas vão se unir para expulsar o Japão do seu território. Então os dois partidos dão uma trégua nesse conflito civil, tá? E unem forças para expulsar os japoneses do território chinês. Algo que se efetiva no pós-Segunda Guerra, né? Até porque o Japão ficou praticamente devastado por conta da Segunda Guerra Mundial. E aí em 1949 vai haver o estabelecimento do regime comunista na China, né? Criando aí a famosa República Popular da China. E aí o PPN acaba também deixando de existir e fica aí sobre esse domínio total, esse controle total por parte do PCC, tá? Partido Comunista Chinês. Beleza? Aqui em cima, ó, a gente vai ver alguns pontos também históricos, mas que estão voltados principalmente às questões econômicas do país, tá? Então, logo após estabelecer, né, esse regime comunista, o país ele passa a exercer grandes esforços para tentar desenvolver a sua economia. Então, foram traçados dois planos para recuperar, para desenvolver, né, para promover a economia chinesa, e é isso que nós vamos ver aqui. Vamos falar um pouco sobre esses dois planos. O primeiro plano econômico instalado, né, dentro desse regime comunista, ele ficou conhecido como o grande salto para frente, o grande salto para frente, que fica em vigor no país de 1957 até 1961. É importante destacar que ele é um plano que vai ter as suas falhas, né? Ele, de certa forma, não consegue atender às expectativas desejadas pelo governo, tá? E as suas duas principais estratégias eram a coletivização das terras. Alex, o que seria essa coletivização das terras? Seria uma redistribuição das terras entre a população com o propósito de aumentar a produção dentro do país. Isso do ponto de vista agrário, tá? Ligado principalmente à agricultura e à pecuária. E o outro seria o investimento na indústria, tá? E dentro dessa industrialização, nesse primeiro plano, ela tinha muito apoio do governo. Ela era de modelo planificado, ou seja, as indústrias desenvolvidas no país eram desenvolvidas com o capital do governo, tá? Elas eram estatais, tá bom? Então, um grande salto para frente foi o primeiro plano. Esse plano não deu muito certo e ele se baseava principalmente na coletivização das terras para aumentar a produção tanto da agricultura como da pecuária e no processo de industrialização no modelo estatal, ou seja,
que recebe o investimento do governo. E aí, posterior a esse plano, nós vamos ter um outro, esse sim, consegue render frutos mais positivos do que o anterior, que ficou conhecido como a 4 modernizações, tá? Ou 4 modernizações. Ele foi aplicado no ano de 1970 e foi aplicado posteriormente à morte do Mao Tse Tung, né? Que é um dos grandes líderes chineses da história e que vocês devem conhecer aí nas aulas de história. Então a ideia não é a gente entrar na história do Mao Tse Tung, mas só destacar a importância desse plano pós sua morte, né? No caso, seu sucessor. Nesse plano, né, eles vão definir 4 áreas prioritárias. Então eles vão investir pesado na indústria, na agricultura, na defesa e na área de ciência e tecnologia. Então esses são os 4 pilares para o desenvolvimento e a promoção da economia chinesa, já que o primeiro plano não tinha dado muito certo. Esse daqui ele vai render bons frutos, como eu falei, né? Então eles vão impulsionar principalmente o mercado consumidor interno, então vão fazer com que esse mercado ele tenha um grande poder de aquisição, de compra, tá? Vai aumentar a produtividade das empresas chinesas. Com isso, aumentar a competitividade dessas empresas no mercado mundial, vai melhorar a qualidade dos seus produtos e produtos com boa qualidade, mas que também oferecem preços baixos, né? Então essas são algumas, digamos assim, das consequências positivas que esse plano da 4 modernizações vai, digamos assim, oferecer para a China pós a sua instalação, tá certo? Como eu falava, só lembrar, o aumento do mercado consumidor, o aumento da produtividade das empresas chinesas, tá? Isso vai fazer com que elas passem a ser mais competitivas no mercado, porque oferecem produtos de qualidade com preço muito baixo, como a gente ainda vê nos dias de hoje, tá? Outro destaque que também vai favorecer a economia chinesa vai ser a criação das ZEEs, que são as Zonas Econômicas Especiais, tá? Essas zonas econômicas, elas são áreas ali do leste da China que recebem investimento do capital privado, tá? Então ela faz parte da política de abertura de mercado que tem como finalidade atrair o capital, perdão, o capital estrangeiro para o território chinês. Outro ponto também é que a maioria dessas cidades, elas são cidades portuárias, onde houve a instalação das EEs, e o principal capital que investe nessas áreas é o capital americano e também o capital japonês, tá? Ultimamente, né, por conta dessa Guerra Fria que nós estamos passando aí, os Estados Unidos têm diminuído esse tipo de investimento, mas historicamente sempre foi um país que investiu pesado no território chinês, tá? É tanto que muitos dos produtos de marcas americanas geralmente têm um made in China. Por quê? Porque eles preferem instalar essas grandes empresas no território chinês para, de certa forma, digamos assim, ter uma maior lucratividade, especialmente voltada no custo com mão de obra, que a gente vai falar já já, tá bom? Então entendam aí que ao longo dos tempos a China ela tentou várias estratégias para desenvolver a sua economia. A primeira tentativa foi o plano do grande salto para frente, que como eu disse não deu muito certo, mas a partir do plano das 4 modernizações, aí o negócio já começou a fluir melhor, tá? Muito cuidado só, galera, para não confundir um plano com o outro, tá? No grande salto para frente, eles investiram na coletivização das terras e na indústria. Na 4 modernizações, existem 4 bases de investimento, né? Agricultura, indústria, defesa, ciência e tecnologia, tá bom? E, posteriormente, a criação das EEs, que são zonas econômicas especiais, voltadas ao investimento do capital estrangeiro, tá bom? Outros elementos que também serão responsáveis pelo crescimento econômico do país, além dessas estratégias anteriores,
nós podemos destacar a disponibilidade de mão de obra, como eu já falei, é a maior população do planeta. É uma população que, de certa forma, tem um nível de qualificação, digamos, médio, né, padrão daquilo que é exigido, e uma mão de obra barata, devido à grande quantidade. Então esse é um fator que ajuda muito no desenvolvimento econômico da China. Outro, um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas, é claro que ele vai representar um mercado consumidor atrativo, né? Então você está falando da maior população mundial, então é muita gente para consumir os produtos, tá? É um país que tem extensas reservas de recursos naturais e também energéticos, nós vamos falar mais na frente. A infraestrutura do país é bastante moderna e ela é incentivada principalmente pelo governo. Nós estamos falando aí de pontes, de ferrovias, de portos. Lembrando que a China, como a gente já falou há muito tempo atrás em outros materiais, é dona dos 6, entre os 10 maiores portos do mundo. 6 estão na China, então é bastante, digamos assim, louvável, né, esse destaque. É um país que também tem um incentivo fiscal e tributário, principalmente para a galera que quer exportar, tá? Então o governo incentiva bastante essas exportações, e é um país que tem várias falhas na fiscalização ambiental e também trabalhista, né? Então, como não existe assim os sindicatos, como a gente falou mais no início do material, às vezes essa cobrança, né, em fazer o certo, ela praticamente não existe. Então, a galera vai investindo e a fiscalização por ser falha acaba não se atentando e não atrapalhando esse desenvolvimento, tá bom? Aí aqui eu coloquei algumas imagens, né, do Mao Tse Tung. Esse aqui é um cartaz chinês desse primeiro plano, do grande salto para frente. Aí aqui nós já temos o cartaz, né, do outro plano, das 4 modernizações. E aqui eu coloquei algumas notícias ligadas ao crescimento econômico do país nos últimos anos, né, nos últimos, inclusive dias, né, porque aqui são notícias bem recentes. Vamos subir aqui mais um pouco para a gente finalizar. Tem uma fala sobre a economia e as desigualdades regionais. Como é típico dos países emergentes, né? A China, por exemplo, aqui no Brasil também, nós temos regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas, tá? Então a área de maior desenvolvimento da China fica ao leste, que é onde se encontram as EEEs e as cidades portuárias, né? As condições de vida da galera que está ao oeste é bem precária, podendo inclusive apresentar uma renda per capita 6 vezes menor, ou seja, grande parte da população tem uma renda 6 vezes menor do que a galera que vive do lado leste, né? Então o lado oeste, como a gente pode perceber, ele é mais pobre e passa por várias situações bem precárias em relação a esse ponto, tá? O leste também é onde está a maior concentração da população chinesa. São praticamente 600 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é praticamente mais do dobro, né, comparado com a região mais urbanizada aqui do Brasil, que é a região sudeste. E o oeste ele tem a base agrária. É importante também destacar, viu, galera? O lado leste da China ele tem um potencial mais voltado à indústria, principalmente a de alta tecnologia. Já o lado oeste ele é mais voltado para o setor agrário. E também é a parte menos povoada, como a gente já falou no início do material. Atualmente, quase 11% da população chinesa vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, é uma galera que vive com menos de $1,90 por dia. E é uma população que sofre com a falta de alimentos, com a oferta de infraestrutura bastante precária e também a ausência de alguns serviços considerados básicos para a população. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, que a China, mesmo sendo essa segunda maior economia do mundo, ela apresenta problemas sociais tão graves como países extremamente pobres mundo afora, tá? Então, mesmo sendo a segunda economia mundial, o país apresenta
essa elevada desigualdade socioeconômica que a gente acabou de falar. E para finalizar, em relação à questão ambiental, não dá para esquecer a China nesse sentido, né? A China, inclusive, está na lista dos países que mais poluem no mundo, né? Se não me falhar a memória, é a que mais polui no mundo, até pela quantidade e a intensidade de sua produção industrial. Atualmente, 80% da sua matriz energética é não renovável. Isso significa dizer que ela se utiliza de fontes poluentes, né, para produzir, e que está voltada principalmente ao consumo de carvão e petróleo e também do gás natural. São as 3 fontes de energia mais utilizadas na China. Carvão em primeiro lugar, petróleo em segundo lugar e o gás natural em terceiro lugar. E aí isso faz com que a China seja uma das maiores emissoras de gases poluentes do mundo, tá? Atualmente o país vem apresentando diversas soluções para isso, né? Nos últimos 5 anos é inclusive o país que mais investiu em tecnologia voltada à produção de energia renovável e também menos poluente. Então existe aí também, vale a pena destacar, uma tentativa do país de conciliar o seu crescimento econômico com o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e menos poluentes. Então, se a gente fosse pegar aqui os 5 últimos anos, né, a China ela seria uma referência no desenvolvimento dessas fontes de energia menos poluentes, beleza? Então, galera, esse é o material que a gente tinha para conversar hoje. Eu espero que os senhores e as senhoras entendam, tá? Mas caso não entendam, ó, manda um zap, galera, por favor, tá? Não fica com essa dúvida. Manda um zap para mim que eu vou tirar essas dúvidas para vocês aqui, tá bom? No mais, fica aqui o meu abraço. Dizer para vocês que logo logo a gente vai estar voltando com as nossas aulinhas ao vivo, se Deus quiser, tá bom? Então, ó, falando em Deus, né, que Ele abençoe vocês, a família de vocês, e a gente se encontra aí na próxima aula. Valeu? Obrigadão, tchau, tchau e até lá.